Dizendo ele essas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servirmos a ninguém. Como dizes tu, sereis livre? Versículo de número 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O evangelho escrito por João nos chama a atenção porque João, no capítulo de número 1, ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João faz questão de dizer que todas as coisas foi feita por meio dele, e nada do que foi feito sem ele se faria. João faz questão de salientar que ele é a luz do mundo, e a luz brilha nas trevas. Ele é a luz que veio para os homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. João é o único evangelista que faz questão de dizer, quando Jesus começa o seu ministério, capítulo de número 2, João vai dizer que Jesus principiou o seu ministério em Caná da Galileia, em uma festa de casamento. Jesus, no capítulo 1, é o Criador de todas as coisas. No capítulo 2, é aquele que traz providência em meio à necessidade. Quando a gente olha no capítulo de número 3, Jesus vai instruir um mestre de Israel por nome Nicodemos. Sendo Jesus Senhor e Rei, ele dá um nó na cabeça de Nicodemos. Quando ele diz, necessário vos é nascer de novo. Jesus estava dizendo do nascimento da água e do Espírito. E Nicodemos fica tão perturbado com isso que ele pergunta, porventura eu vou voltar a entrar no ventre de minha mãe e nascer? Jesus diz, eu estou falando contigo de coisas terrenas, sendo você mestre, tu não consegue compreender? Imagina se eu lhe falar das espirituais. No capítulo de número 4, Jesus fala da mulher samaritana. É interessante que João vai descrever que Jesus está conversando com a mulher que os judeus não se dava. E o texto nos chama a atenção, é que Jesus se apresenta para ela como a água da vida. Jesus puxa uma conversa dizendo, dai-me um pouco desta água, porque ela estava tirando água. Ela olha para Jesus dizendo, Senhor judeu, não sabe que a gente não conversa, não sabe que nós nem troca ideia, na verdade, o Senhor está me pedindo água. Jesus olha e fala assim, se tu soubesse o dom de Deus, e quem é que pede água para você, você lhe pediria água e ele lhe daria água viva. Isso chama a atenção daquela pecadora, porque ela vai olhar e dizer, dai-me dessa água para que eu não precise mais voltar aqui. A intenção dela não era de salvação, a intenção dela era de ficar encostada sem precisar ir ao poço. Jesus não chamou ninguém para ficar encostado, Jesus nos chamou para continuar bebendo água da vida. E isso me chama a atenção porque no capítulo 5, a Bíblia faz questão de dizer de um homem que está paralítico há 38 anos. Jesus vai passar por ele, sendo ele médico por excelência, lhe faz uma pergunta, e a pergunta é, queres ficar são? A resposta daquele homem me chama a atenção, pastor Fernando, porque ele vai olhar para Jesus e vai dizer, eu sou um coitado, ninguém tem misericórdia de mim. Quando a
água é agitada, sempre vem outro, pula na minha frente e sai curado. Jesus não estava perguntando se ninguém tinha misericórdia. Jesus estava perguntando se ele queria ser curado. Aqui fica a deixa. Quando a gente vem para um culto, a pergunta sempre do Senhor é: quer ser curado? Quer ser limpo? Quer ser transformado? Eu tenho água da vida, eu tenho palavra viva. O interessante é que muitos entram do mesmo jeito e saem do jeito que entrou. Por quê? Porque vem só para se servir à mesa, como no capítulo de número 6. A multiplicação de pães e peixe só trouxe a multidão para comer. Quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Mas dentre os discípulos, dentre aquele povo, só tinha um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas para os discípulos, pastor, na visão dele, o que era isso para tanta gente? Sendo Jesus o multiplicador, o que parece pouco para você, para mim, na mão dele é o suficiente para o milagre ser realizado. O texto faz questão de dizer que Jesus perguntou para André para poder testá-lo, porque Jesus sabia o que ia fazer. Tem hora que Jesus nos coloca na prova só para nos testar, para fazer o milagre acontecer, para nós entender que estamos na presença de um Deus que é todo poderoso. A única coisa que Deus não pode operar é quando há incredulidade. Capítulo 7, a Bíblia diz que os seus irmãos não criam que Jesus era o Filho de Deus. Aí então agora chegamos aqui no capítulo de número 8. É interessante, eu quero que você compreenda, porque no capítulo de número 8, Jesus ele vai tratar com alguém que chega para ele com uma preposição, achando que ele não conhecia a Torá. A Bíblia diz que os fariseus pegam uma mulher em ato de adultério, leva para Jesus e eles querem o julgamento, eles querem que ela seja apedrejada na hora, porque pela lei de Moisés teria que ser apedrejado. Só que na lei de Moisés não seria só a mulher, também deveria ter levado o homem, teria que apedrejar os dois e os dois morreriam. Aqui me chama a atenção é que Jesus está escrevendo no chão, talvez Jeremias 13:17, aqueles que abandonam o caminho do Senhor, o seu nome será escrito sobre a terra. Aí eles perguntam: e o Senhor o que dizes? Jesus levanta, olha para ele assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. É interessante observar porque Jesus disse entre vós e não entre nós, porque se ele fala entre nós, ele se incluía na turma, então ele poderia apedrejar porque ele não tinha pecado. Mas quando ele diz entre vós, a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, eles vão deixando a pedra e indo embora. Então a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher e diz: ei mulher, cadê os teus acusadores? Aqui Jesus, ele é o Jesus de segunda oportunidade. Ela olha e diz para ele: não estão aqui, ninguém te condenou, não, nem eu te condeno, vá e não peques mais. Aí Jesus começa o discurso sobre a sua missão, né? E aqui me chama a atenção é que a Bíblia diz que alguns dos judeus, alguns dos fariseus creem em Jesus, e isso é lindo, porque após Jesus falar com eles e eles crer, Jesus também dá para ele a deixa. Para ser meu discípulo não é só no conhecimento, para ser meu discípulo não é só com diploma, para ser meu discípulo tem que colocar a minha palavra em prática. Olha o que Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, vírgula, verdadeiramente, vírgula, sereis meus discípulos. Porque conhecer, irmão, a multidão que estava comendo pão e peixe conheceu, viu milagre, sim ou não? Conheceu os que estavam em volta do tanque de Betesda, conheceu. Mas me mostra alguém que permaneceu.
Nenhum. Quando você olha para o contexto, você vai ver que o Cristo que nós conhecemos não é só a vivência de conhecimento intelecto, é um conhecimento de atitude e vida. É uma mudança radical, é seguir as pisaduras. É interessante que nós sempre vimos aquela foto bonitinha. Outro dia uma pastora ficou meio bicuda comigo, porque ela falou que Jesus era lindo. Eu falei, segundo a Bíblia, ele não tinha nem parecer, nem formosura, e era o mais indigno entre os homens, a qual ninguém fazia caso dele algum. Sabe o que é isso? Era desprezado, não tinha formosura, não era bonitinho do zoinho azul, cabelinho cacheado, não. A Bíblia diz que ele era homens de dores, experimentado no trabalho. Sabe o que é isso? Israel estava esperando um rei que viesse com toda a pompa de rei, cabelo de rei, olhos de rei, barriguinha de tanquinho de rei. Jesus vem totalmente ao contrário, não tem parecer, não tem formosura, experimentado no trabalho, oh glória, mas a minha Bíblia diz que ele subiu ao madeiro só por me amar e por te amar. Aí Jesus, ele vai olhar para todos os que nele crê. Quer continuar sendo o meu discípulo? Põe minha palavra em prática. Foi lido aqui na palavra do ofertório, né? Crente mão de vaca. Vou usar um termo mais bonito, né? Ama mais o dinheiro do que a Deus. Eu te amo. Na hora do aperto você vê quem é que ama mesmo. Na hora da dificuldade você vai conhecer quem é crente de verdade e quem não é. Porque, irmão, no culto de ação de graça, eu sempre brinco com isso, até quem está morto é perigoso ressuscitar e aparecer no culto. Mas na hora da dificuldade, pastor, aí você vai ver quem coloca a palavra de Deus em prática. Ai, mas como que eu tenho que colocar em prática? Epístola de João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos só de palavra e língua, mas em obra e em verdade. Sabe o que é isso? É que não adianta eu falar para ele assim, ó, vai para tua casa, Deus vai prover, sendo que eu estou com o celeiro abastecido e posso dar uma cesta básica para o irmão e não dou. Eu estou sendo um crente, mão de vaca, e naquele dia vai prestar conta. Mas vamos voltar para o texto? O texto me chama a atenção que com Cristo não é só um conhecimento, é uma permanência. Olha para cá, Daniel capítulo 1, versículo 8, quando ele é levado à Babilônia, ele tem 16 anos de idade. A Bíblia diz que Daniel assentou no coração não se misturar com o manjar do rei. Daniel capítulo de número 10, o anjo desce para falar com ele, ele tem 85 anos de idade, 69 anos dentro da Babilônia. Aí o anjo vai dizer assim, ó, desde o primeiro dia as tuas orações foram ouvidas e eu vim por causa dela, mas tu, Daniel, permanece fiel até o fim, porque no fim entrará no teu repouso. Sabe o que o anjo está dizendo? Você já caminhou bem durante esses 69 anos aqui dentro, durante todo o seu nascimento, toda a sua vida, tu foi devoto, então não afrouxa não, continua firme, continua praticando, continua adorando a Deus, continua orando, continua buscando. Sabe o que Deus está dizendo? Não é só conhecimento, é prática diária. A gente tem que colocar a palavra de Deus em prática. É por isso que o salmista vai dizer, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. No Salmo 119 parece clichê de pregador. O verso 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Você ouviu o que eu acabei de ler aqui? Só anda em trevas quem não pratica a palavra. E aqui os fariseus estão dizendo que é filho de Abraão, irmão. Jesus dá uma lapada neles. E o versículo que eu li, 44, isso aqui é uma lapada. Vós sois filhos do diabo, oh, irmão. Você já parou para pensar, pastor? Né? Hoje em dia a gente tem que pregar o evangelho, né? Oba-oba, light, ai, lindinho de Jesus, fofinho, florzinha, que nada, irmão. O evangelho continua o mesmo. Tem gente que está na igreja, mas não é filho de Deus. Por quê? Porque pelos frutos conhece-se a árvore. Não tem como o pé de banana dar abacaxi, ou tem? Pé de manga da abacate, tem como? Nosso irmão ali falou que ele quase foi para a eternidade, todo arrebentado. Olha ele ali, restaurado, bonito, mas é na presença de Deus. O que ficou lá atrás, passou, tudo se fez. Olha para cá, não é só isso aqui que se faz de novo, rouparia. Tem que se fazer novo aqui. Nascer aqui, de dentro para fora, permanecer em Cristo aqui, porque nós sabemos que estamos em Cristo, é quando o inimigo vem. Irmão, eu gosto muito dessa frase de Martinho Lutero, eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas batismais, mas o infeliz sabia nadar.
Todo dia ele ressuscita, irmão. O velho homem, a velha mulher. Todo dia nós estamos lutando. É por isso que Jesus disse, quer vir após mim? Quero, então pega aí um carro, pega aí. Não, ele disse, pegue a sua cruz, mas negue-se a si mesmo. Não, tem ou não tem? Tem uns camaradas que estão dentro da igreja, eu falo, repito, tem roupa de crente, parece crente, pega a Bíblia como crente, mas não é crente. Está na Bíblia, irmão. Dentro da igreja tem o trigo e o joio. Mas vamos para a Bíblia. Jesus está dizendo, quem é meu discípulo permanece nos meus ensinamentos. Numa prática diária. Olha para cá. Conhecereis a verdade. E a verdade vos... Então quem liberta não é pastor, não é missionário, não é bispo, não é arcebispo. Quem liberta é a verdade. E a verdade é a... Jesus vai dizer assim, ó, vós sois limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. O capítulo de número 15, Jesus diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Todo ramo que em mim não dá fruto, o Pai corta. Mas todo aquele que dá, o Pai limpa. Sabe o que é limpar? Chama-se poda, irmão. E poda dói. Quando Deus vem podar a gente, Ele tira tudo aquilo que desagrada a Ele, ainda que para nós seja algo bom, mas para Ele não é. Ele vai podando, vai arrancando. Aí você pode ver que a gente vai começando a dar novos frutos. Aí quando a gente está cheio de fruto de novo, lá vem Deus de novo, irmão. E começa a limpar e podar de novo. Por quê? Porque os nossos olhos, as nossas melhores obras para Deus é um trapo de imundiça. É por isso que nós temos que caminhar no caminho dele, fazer a vontade dele, olhando para ele, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque se eu olhar para a direita ou para a esquerda, eu vou encontrar erro do meu irmão. Assim, quando eu olho no espelho e vejo os meus erros. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para os ensinamentos de Jesus, quando eu olho para a doutrina que ele deixou, eu não vejo falha. Aliás, eu vejo um monte de erro. Todos em mim, nada na palavra. Por quê? Porque quando eu conheço a verdade me liberta. Quando eu olho para os evangelhos, eu vejo que o nosso Cristo, ele nunca pregou um evangelho mascarado, um evangelho de facilidade, não, o evangelho é renúncia, evangelho é cruz, evangelho é sofrimento. Tem hora, irmão, que a gente dá vontade de puxar a espada igual Pedro, eu já quero cortar a cabeça, né? Pedro cortou a orelha, mas aí não dá, por quê? Porque eu nasci de novo, ali a verdade me libertou, então eu tento olhar para a pessoa e conviver com ela, ter comunhão para ir para o céu. Por quê? Porque eu sei que meu Jesus me chamou para ter e seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas por que nós temos que ser cheios do Espírito Santo? Porque cheio do Espírito Santo é Ele que governa a nossa vida, o nosso intelecto, as nossas ações. Vamos para a Bíblia? A Bíblia diz, não vos embriaguei com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por que Paulo está mandando ter uma vida cheia? Não é só ser batizado, tem que ser cheio do Espírito Santo. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo você é, mais dominado por Ele você fica. Você tem aí os atributos do Espírito Santo na tua vida. Aí você começa a viver o que o Espírito Santo quer que você viva. Mas vamos para a Bíblia. Paulo, um dos homens fantásticos do Novo Testamento, perseguidor da igreja, alguém que era fariseu nato, ô camarada bom de Bíblia, rapaz, era Paulo. Paulo era zeloso da lei, mas quando ele se converte, ele pega todos os diplomas dele e fala assim, coloquei como esterco, para que a glória dele habite em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Escrevendo aos Galatienses, capítulo 6, ele vai dizer assim, ó, eu trago em meu corpo, desde agora ninguém me inquiete, porque eu trago em meu corpo as marcas de Cristo. Paulo não está falando de apedrejamento, Paulo não está falando de açoite, Paulo está falando de caráter, mudança de atitude, mudança de comportamento, de pensamento, levando a glória totalmente a Cristo. Porque se eu vivesse eu mesmo, estaria lascado, meio mundo. Nós saíamos no tapa, no tabefe. Era ou não era? Discutia, brigava. Não, irmão, olha para cá. Como a gente conheceu a verdade, a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. O capítulo que a irmã leu, de Isaías 53. E ele é o nosso maior exemplo, sim ou não? Tem hora que a gente engole um sapo, umas rãs, umas lagartixas de atravessadas assim na garganta, não é? Desce meio amargo, mas depois se torna doce. Por quê? Porque as nossas ações vão mostrar que nós somos verdadeiramente discípulos de Jesus. O homem que Deus dá testemunho
dele para Satanás. Já parou para pensar? Viste! Ah, parece que vejo Deus batendo no peito. Meu servo Jó. O diabo já cheio de raiva, espera Deus falar, né? Homem igual ele não tem. Dá as qualificativas de Jó todinha. Reto, íntegro, sincero, se desvia do mal. Aí o diabo fala, é mesmo, ele é tudo isso aí. Só tem um porém, o quê? Ele é rico. Tem de tudo. Acaba, não tem falta de nada. Deixa eu arrancar tudo, para ver se ele não vai blasfemar. Ó, irmão, que lindo. Deus conhecia Jó, sim ou não? Deus conhece você. Deus me conhece. Deus sabe até onde nós podemos aguentar. Deus conhece. Aí Deus permite. Aí Jó passa pela prova. É interessante. Morre os filhos, sim ou não? Morre o gado. Morre tudo que a mulher ficou viva. A única coisa que não morreu foi a mulher. E a mulher vai ser usada pelo Satanás ainda. Que ela vai olhar para ele e falar assim, ei, amaldiçoa teu Deus. Na maior hora que ele precisava de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo, de uma palavra de conforto, ele ouve da boca do seu cônjuge, amaldiçoa teu Deus e morre. Aí ele responde, nu saí do ventre de mamãe, nu voltarei para lá, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome. Ô irmão, olha para cá. Quem conhece a verdade, ele sabe que tem todos os momentos. Eclesiastes 3, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Tem tempo para tudo. Então a gente tem que aprender a lidar com as situações, olhando para as Escrituras, olhando para a promessa da vida eterna, olhando para aquele que nos amou quando estávamos mortos em nossos deleites e pecado. É olhando para Jesus que nós vamos vencer. Aí o versículo de número 36, que eu não li, vou ler agora, ele vai dizer assim, ó, se, vírgula, pois, vírgula, o Filho vos libertar, vírgula, verdadeiramente sereis livres. Para cá, nós era escravo. Eu não sei você, eu vim da bagaceira, né? Escravo da bebida, das drogas, da prostituição. Era escravo, irmão, do sistema que o diabo controla, chamado mundo. Jesus nos libertou, sim ou não? Quem pensou que na igreja não tinha fofoqueiro? Se enganou. Quem pensou que na igreja não ia ter pessoas que falavam da vida dos outros mal? Semeava contenda. Se enganou, mas está na Bíblia. É só você ler a primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja abastecida com os 9 dons. Era cheia, pastor, de dom, mas também cheia de problema. Uma igreja problemática era a igreja de Corinto. Porque tinha difusões de pessoas, muitas mentes veio de um sistema religioso retrógrado da época, eles se converteram, mas Cristo ainda não tinha entrado totalmente neles. Eles entraram no Evangelho, mas o Evangelho ainda não tinha entrado nele, porque quando o Evangelho entra na pessoa, automaticamente é o Filho libertando. A gente olha para a circunstância, respira fundo, conta até 10, se não der, conta até 100, se não dá, vai até 10.000, e o nome do Senhor é glorificado. Agora vamos voltar para o texto. Jesus estava falando com aqueles que se converteram para permanecer. E se nós não permanecermos, vai ser debalde. Que adianta correr, ou nadar e morrer na praia? Adianta alguma coisa, irmão? Não. Abandonar a nossa fé por causa de atitude dos outros? Não. Quem fez errado, se lasque depois com Deus. Vamos continuar nós fazendo certo. Porque, irmão, eu aprendi uma coisa. Cada um vai se apresentar diante dele, sim ou não? Cada um vai receber o que fez por meio desse corpo, sim ou não? Eu vou receber, você vai receber, quer fizemos bem, quer fizemos mal. Vai ter uma recompensa para cada um. Agora, quando eu olho para Jesus, eu vejo que ele está dizendo, Marco, não adianta ter o conhecimento, não. Você tem que caminhar nele, permanecer nele. Quando olhamos para Jesus, dizendo que se nós permanecermos verdadeiramente, seremos seus discípulos. Ele estava dizendo para aqueles que se converteram, sim ou não? E para aqueles que ele escolheu com os 12, sim ou não? Dentre eles estava Judas. A Bíblia diz que era do diabo. Hã?
Olha para cá, escute isso, irmão. Isso aqui é forte. Dentre os 12, tinha um que era do diabo. E quando a gente olha para os 12, a gente pensava que era Pedro. Porque Pedro era o mais falastrão, o mais briguento, sim ou não? Não, era Judas, o quietinho. Olha para cá. Quando você conhece a verdade, automaticamente as escamas dos nossos olhos caem, sim ou não? A minha esposa, só de olhar, irmão, eu já sei o que ela está falando. Hã? Só de olhar. Ela sabe que quando eu olho também, ela já sabe o que eu estou dizendo. Porque é um conhecimento, porque nós temos uma Eu vou usar isso aqui para você entender. Quando Jesus está dizendo conheceis, nós temos que ter convivência com Ele. E essa convivência com Ele nos aparta do mundo. Essa convivência com Ele nos livra dos ardis de Satanás. João vai escrever na sua primeira epístola, ele vai dizer assim, ó: filhinhos, não amei o mundo, nem o que o mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O que ele está dizendo é que nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós estamos aqui só de passagem. A nossa conduta é conforme o nosso relacionamento com aquele que nos amou, com aquele que nos libertou, com aquele que deu a vida para mim e deu a vida para você. Então, quando a gente tem esse relacionamento, tem hora que eu só penso em fazer alguma coisa, ele já fala: ei! Não, rapaz. Te dou opção de escolha. Se obedeceres, ouvires e praticares a minha palavra, as bênçãos te alcançam. Senão, tu vai tomar lapada. Vai pra cá, escute, isso aqui é sério. Jesus está falando de relacionamento com Ele, com a sua palavra. Como que uma pessoa diz que é crente e persegue o irmão? Mas o que a Bíblia nos ensina com isso? Suportai os fracos na fé. Nem todos têm a mesma força, nem todos têm a mesma estrutura. Todos fomos chamados para ir para o céu, mas nem todos suportam o que um outro suporta. Tem pessoas que ela não entende isso, aí porque não leu também a Bíblia, né? Só fica num salmo, só fica só num... Não, nós temos que ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse 31.173 versículos para nós meditar dia e noite. Agora olha para cá. Quando a gente aprende, automaticamente, na hora que dá vontade de pegar pelo pescoço, aí vem a palavra: suporte o fraco na fé. Aí vem Jesus: conheceu a verdade, te libertou, permaneça nela, é meu discípulo. Entendeu? Olha para cá, quem está falando é Jesus. Jesus está falando para uma turma, para uma eclésia, para alguém que se converte. Ele vai dizer assim, ó: mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendais a minha linguagem? Por que não podereis ouvir a minha palavra? Vós tende por pais o diabo. Você já parou para pensar, irmão? Aquele povo ouvindo, pastor? Seu pai não é Deus, não. Seu pai é o diabo, é o tinhoso. Hã? Da boca do Filho de Deus. Quem está falando, irmão, é o Filho de Deus. Eu fico olhando, maravilhado, porque Jesus conhece cada um de nós. Sim ou não? Vai para cá. Jesus disse: ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não é vai, porque vai, qualquer um vai. Qualquer um vai a Deus, qualquer um procura um Deus, qualquer um tem uma divindade, qualquer um quer adorar, sim ou não? Mas pai só tem quem é filho e discípulo. Jesus, quando ensina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer: não é pai meu, não é pai seu, é pai nosso. Essa oração me chama a atenção, porque ele está dizendo: é o meu pai, agora é teu pai, porque tu confiaste que eu sou filho de Deus. E todos quanto receberão a Cristo como filho de Deus, deu-lhe o poder de ser feito também filhos de Deus. Ei, olha para cá, você não é qualquer um, não. Você não é qualquer uma, não. Somos filhos e filhas de Deus.
Jesus, quando chegou na minha vida, irmão, pensa num camarada aqui dos seus 11 anos de idade até os 22, viveu nas drogas, na prostituição, bebendo, cheirando, fazendo tudo o que o diabo queria. Imagina como eu era. Aí Jesus chegou. Primeira coisa que Jesus fez, arrancou do meu corpo toda a química. Eu fui suar o nariz, alguém orou por mim, quando eu suei, saiu 2 bolotas de sangue desse tamanho podre. Aí Deus tomou a boca do profeta e disse: estou trocando o seu sangue. Eu não entendia, estava chegando agora, não conhecia o mistério de Deus, recebi a promessa, eu era um ex-leproso, sendo comido pelo bacilo de Hansen. Fui fazer os exames, não tinha mais nada, sabe por quê? Porque esse que conheceu, esse que nos conheceu quando nós estávamos mortos em nossos deleites e pecado, ele não deixa nada pela metade, ele começa, ele termina, oh glória! Jesus começou a obra na tua vida, vai dando glória, vai suportando, vai carregando a cruz, vai dando glória no atacado, no varejo, com problema ou sem problema. Se não tiver problema, pega metade dos meus que eu estou parcelando e o nome do Senhor vai ser glorificado. Olhe para cá, estamos vivendo dias difíceis, mas se nós unirmos a nossa fé, a nossa koinonia em Cristo, automaticamente você ora por mim, eu oro por você, Deus vai orar, vai trabalhar por mim e por você junto. Isso é evangelho de Jesus. Quando a gente conhece a verdade, a gente sabe que a nossa família não é só esses aqui da terra, que tem o sobrenome de nossos pais, é a família em Cristo Jesus. Você já parou para pensar quantos irmãos nós temos no mundo? Eu não sei o problema de todo, mas minha oração é essa: supra as necessidades dos teus filhos em glória por nosso Senhor e Salvador Jesus, porque está escrito na palavra do Senhor, Filipenses, Paulo vai dizer, olha que coisa linda. Vamos terminar, porque quando a gente aceita Jesus, é só maravilha, né? Se outro fala mal, nós não está nem aí. Se levanta, nós nem está nem aí. A gente só quer saber de Jesus. É assim ou não é? Mas aí a gente vai amadurecendo. As pancadas vai tirando umas cascas de nós. As desilusões vai nos deixando mais perto de Cristo. Porque, irmão, vamos falar a verdade, se não tiver luta, tu não ora. Eu não oro. Se não tiver prova, pastor, a gente só quer saber de oba-oba, fast food, a gente quer saber de passear. Sim ou não? Agora vem a luta, para quê? Para nos afirmar no caminho de Deus. E eu vou te mostrar na Bíblia que Deus tem o caminho dele no meio da tormenta. O povo está tudo desesperado. Eu ouvi hoje que tem aí um terremoto para acontecer e vai inundar um monte de lugar. Eu falei, Jesus, quem está em Cristo Jesus, se eu morrer agora, está tudo certo. Se não morrer, eu vou continuar pregando até o Senhor me chamar. O que importa é que a sua palavra está se cumprindo. Mateus 24 e 25 está se cumprindo. O princípio das dores já estão aí. Nós temos que continuar firme, parar de olhar para os outros, deixar de ser crente e mimimi e continuar firme na palavra, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você pode estar sozinho no barco, ele vai te olhar de longe, vai vir por cima das águas, vai te chamar pelo nome. Se você estiver afundando, te pega pela mão, te coloca de pé, leva para o barco de novo e chega do outro lado. Esse é o Jesus que eu estou pregando nessa noite, aquele que nos amou primeiro. Paulo escreveu no seu pupilo Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 3, ele vai dizer, nos últimos dias serão dias trabalhosos, haverá homens amantes de si mesmos, soberbos, arrogantes, prepotentes, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, irreconciliáveis. Essa palavra é dura, são irreconciliáveis. Deste afasta-te. E o que eu devo fazer? Tu, pois, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste de mim e ouviste em tua mãe e em tua avó Loide. Aproveita aí, Timóteo, fica firme na fé, examinando a Escritura, cuidando você ter nela e fazendo aqueles que te ouvem tenham a vida sã e sadia para a vida eterna. Mas estão falando mal de você. Tá bom, irmão, falando mal de Jesus também. Marco, estão te perseguindo. Tá ótimo, perseguiram Jesus também.
Marco, vão te prender. Que se lasque, irmão, não tem problema, prender o meu Jesus também. Ô Marco, eles não vão te dar oportunidade, irmão. Tem praça, tem rua, tem trem, tem metrô, tem hospital, tem cadeia para mim continuar pregando. Sabe o que é isso? O evangelho não fica parado. Prenderam Paulo achando que o evangelho ficaria parado. Paulo começa a escrever, inspirado pelo Espírito Santo, e as suas cartas vai alcançar muitos milhões de pessoas, e o nome do Senhor continuaria sendo glorificado. Aí vem Pedro dizer: filho, se você está sofrendo, tendo a consciência que você fez o bem, permaneça, porque isso é agradável a Deus. Eu descobri que eu tenho que amar o meu irmão lendo a Bíblia. Eu descobri que eu tenho que andar em santificação lendo a Bíblia. Eu descobri que eu tenho que seguir a paz com todos lendo a Bíblia. Eu descobri que eu tenho que suportar os mais fracos na fé, lendo a Bíblia. Eu descobri que eu tenho que me humilhar para que Ele seja glorificado, lendo a Bíblia. Eu descobri que quando eu estiver ansioso, eu tenho que lançar sobre Ele a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim, tem cuidado de você, lendo a Bíblia. Eu descobri que mesmo quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte, porque o poder dele se aperfeiçoa em minha fraqueza, lendo a Bíblia. Eu descobri que Ele é o meu pastor e nada me faltará, lendo a Bíblia. Eu descobri que Ele está comigo em meio às tempestades, lendo a Bíblia. Ele está comigo e com você, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rugem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Oh, glória a Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper das manhãs. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, mas Ele, o Senhor dos exércitos, levantou a sua voz e a terra se derreteu. Oh, glória, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Deus de Jacó está conosco, Ele é o nosso refúgio. Eu descobri que com todos os meus defeitos e minhas qualidades, não são méritos para mim entrar no céu. Eu só vou entrar pela fé, mas seguido das minhas boas obras. Por isso Jesus disse: se permanecerdes nas minhas palavras. Irmão, que tem de crente se desviando atrás de profecia e revelação, porque não lê a palavra. Mateus 24, Jesus disse assim, e se levantarão falsos cristos. Você sabe onde está a palavra? Quando você tem alimento sólido, sim ou não? E o alimento sólido continua sendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos... Amém?